O presidente Lula se reuniu pela manhã no Palácio do Planalto com chefes dos demais poderes. Em nota, eles chamaram os atos de ontem de terroristas, além de pregarem união. Então vamos para a capital federal conversar com o repórter Afonso Marangoni, que tem todos os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Falo aqui já do interior do Palácio do Planalto. Fiquei aqui ao longo do dia e tudo está voltando à normalidade, inclusive feita a limpeza, os vidros quebrados, tudo está sendo removido para que retome a rotina. E Lula decidiu manter a agenda aqui no Palácio do Planalto ao longo do dia. Como você colocou, pela manhã ele se encontrou com autoridades de outros poderes, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente em exercício do Senado Federal, veneziano Vital do Rego, já que Pacheco está viajando e deve retornar brevemente ao Brasil. Esta reunião, então, contou com outras participações também e mostrar justamente uma coesão dos poderes diante destes ataques terroristas sofridos ontem aqui na capital federal. Depois desse encontro, foi divulgada uma nota chamada Nota em Defesa da Democracia, assinado por Lula, Rosa Weber, veneziano Vital do Rego e Arthur Lira. O trecho da nota diz que os poderes da República rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram em Brasília. Neste texto, também é colocado que estão unidos para tomar as providências cabíveis nesse caso e o texto prega normalidade, respeito e também trabalho para o segmento do país. Ao longo do dia de hoje, as repercussões são dos atos que aconteceram ontem. E agora nós vamos ver um passo a passo de como foi essa invasão aos prédios dos poderes aqui em Brasília. Vamos acompanhar. A região do quartel-general do Exército, em Brasília, já abrigava movimentos golpistas desde a vitória do presidente Lula nas eleições. Neste fim de semana, o contingente foi reforçado por mais de 100 ônibus que chegaram de todo o país, com cerca de 4.000 pessoas. Por volta das 2 da tarde, eles deixaram o acampamento e iniciaram uma caminhada de 8 quilômetros em direção ao Congresso, escoltados pela Polícia Militar. Na esplanada dos ministérios, a barreira policial foi facilmente vencida pelos golpistas que subiram a rampa do Congresso. Dentro do Poder Legislativo, salões da Câmara e do Senado foram depredados. O plenário do Senado foi invadido e vandalizado. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto também foram alvos dos golpistas. No STF, eles destruíram a fachada e o plenário, onde os ministros fazem os julgamentos. Os terroristas retiraram poltronas, molharam e rasgaram documentos, e até o brasão da República e o crucifixo que estavam na parede foram arrancados. No Palácio do Planalto, os radicais quebraram vidraças e móveis, vandalizaram objetos históricos e roubaram armas do Gabinete de Segurança Institucional. Uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Em nota, a Presidência da República ressaltou que os terroristas que invadiram o prédio vandalizaram e destruíram parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que representa um capítulo importante da história nacional. Entre os itens destruídos está a obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, cujo preço estimado é de 8 milhões de reais. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lamentou profundamente os atos ocorridos neste domingo nas sedes dos poderes e em seu entorno aqui em Brasília e os danos causados ao patrimônio cultural brasileiro. Técnicos do IPHAN já estiveram em locais atingidos desde a noite de ontem. Segundo o Instituto, o trabalho de levantamento e identificação de danos ao patrimônio cultural, entretanto, aguarda a efetiva liberação dos espaços por parte dos órgãos responsáveis pela perícia. O IPHAN afirma que, em conjunto com o Ministério da Cultura, discute o restabelecimento de todos os prédios e define as ações de conservação e restauração dos bens protegidos. Onde eu falo, no interior do Palácio do Planalto, aqui atrás ficava, por exemplo, o painel de ex-presidentes da República que foi completamente destruído. Esse é um dos
pontos, né, aqui do Palácio do Planalto, que vai ser revitalizado e voltará, portanto, ali a figurar os ex-presidentes da República e o presidente atual também. Neste momento, acontece aqui no Palácio do Planalto uma reunião do presidente Lula com os governadores de estado. É uma grande reunião que reúne aí os principais governadores e foi chamada às pressas justamente para reforçar essa coesão, não só dos poderes, mas também dos entes federativos. Acontece, então, neste momento, este encontro muito grande aqui no Palácio do Planalto, e depois os governadores ainda têm uma outra reunião agendada. Às 20h, eles devem seguir para o Supremo Tribunal Federal para se encontrar desta vez com a presidente do STF, Rosa Weber, que também chamou uma reunião, dado esses episódios tristes e lamentáveis aqui na capital federal. Agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. E diversos líderes